Começando agora o nosso segundo episódio do Acelera Podcast e eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Ele que mudou, transformou a visão do inglês para adultos no Brasil e no mundo. Ele também inspira casais empreendedores a prosperarem juntos. Foi um dos primeiros a acreditar no projeto da WhatsApp e junto com a sua esposa Elisa Simões, eles mentoram casais com propósito. Seja muito bem-vindo, Ed Alberti. Muito obrigado, Michele. Um prazer estar aqui contigo. Obrigada por aceitar o nosso convite, por vir, acabar de chegar de viagem, já vir aqui para o nosso podcast. Muito obrigada. Obrigado você pelo convite. É uma honra estar aqui no projeto que é muito promissor, que eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas. É isso mesmo. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser transformador. Mas primeiro, eu quero fazer uma pergunta para você, te parabenizar também por mais uma abertura da franquia da WhatsApp aqui em Sinop. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu até falei para o Gustavo e falou que eu já vou fazer a minha inscrição, porque é uma metodologia muito bacana. Mas para quem não conhece o que é a WhatsApp, como funciona a sua metodologia, fala um pouquinho para nós. Então, a WhatsApp ela nasceu com um foco no adulto, né? Diferente de a maioria das escolas de inglês que nasceram para adolescentes e crianças, né? E isso mudou totalmente a lógica que ela foi construída, porque o adulto ele não tem paciência, ele não tem mais o mesmo pique para ficar estudando gramática. Então, o que a WhatsApp é? Ela é uma metodologia orientada para fazer o aluno falar. Então, ela não tem prova. Não tem prova, né? Diferente, não tem prova, né? O aluno faz um projeto, então ele tem nos primeiros meses já que fazer um projeto em 2 meses, ele apresenta para a turma o projeto. Que legal! Outra coisa, o WhatsApp é multilevel, os alunos se ajudam na sala, a aula é uma aula colaborativa e não competitiva, então os alunos não ficam se sentindo constrangidos porque tem alguém melhor que ele. Sim. Ao contrário, um aluno ajuda o outro. Então é um ambiente muito agradável para o adulto. E outra coisa também do adulto na WhatsApp, que eu sou apaixonado pela WhatsApp porque ver um aluno adulto falando inglês, porque quem não estudou inglês quando criança, é muito frustrante você viajar para o exterior e não ter inglês. É uma ferramenta importante, né? Você começa a ter acesso, ou mesmo profissionalmente você não se candidatar a algumas vagas e ver que você começa a ter condições de ocupar aquela vaga não fosse a falta do inglês, né? Então o inglês ele vira uma barreira mesmo, né? E é muito frustrante para uma pessoa saber que ela não tem inglês e ela sente aquela barreira. E a WhatsApp ela quebra essa barreira em 18 meses. Então 100% dos alunos que fazem o programa da WhatsApp, que levam o programa da WhatsApp, como ela pede, estudando ali as 2 vezes na semana ou uma vez na semana aos sábados, vão ter um resultado no final. Vão chegar a um B2 do Marco Comum Europeu, que é uma condição já de fluência, de poder conversar, de ler, né? Ou seja, já poder ouvir uma música. Então a WhatsApp ela realmente é muito eficiente, né? E a WhatsApp trabalha a autoconfiança do aluno. Então o professor, ao invés de ele ser aquele dono do conteúdo, que dá matéria, que fica ali, olha, eu sou o dono do conteúdo, eu vou dar matéria e todo mundo copiando matéria. Sim. Na WhatsApp o aluno não vai para a aula para copiar matéria ou para ouvir o professor, ele vai para praticar. Ele estuda no aplicativo, ele estuda no computador ou no livro. Então ele se prepara para a aula antes. Então o aluno ele chega na aula preparado para o que vai acontecer. Então a aula na verdade é uma interação, é um aluno ajudando o outro. As paredes são escrevíveis, então o professor não tem quadro. Quem tem quadro são os alunos, é diferente. Então é uma experiência muito satisfatória para o aluno. O aluno vê que 2 meses depois ele já está fazendo uma apresentação em inglês de 5 minutos, é muito realizador. Então o aluno realmente aprende inglês na WhatsApp. E é 18 meses que eu vi que você falou. É isso aí. Você viu que incrível? E depender, igual você falou em viagem, é incrível quando você vai e você mesmo
fala, tudo é transformador, Sim, igual você você vai numa falou. loja, você vai falar com o oficial da imigração. E você mesmo já traduz tudo. Às vezes você pode, numa viagem, você faz amigos. Sim. Pensa o seguinte, é muito limitador você não poder fazer um amigo. Às vezes tem um amigo, uma pessoa que você bate um papo e você faz um amigo estrangeiro, que você está em outra nação, mas a língua conecta as pessoas. Conecta, independente. É libertador, né? Exatamente. Hoje mesmo, vindo para Sinop, eu voei com um franqueado, que legal. Um dos franqueados, um dos sócios aqui da unidade de Sinop, e ao lado dele tinha um aluno da WhatsApp, um empresário que fazia negócios com a Índia, e ele estava com material, estudando, ele e o filho, e ele estava com material da WhatsApp ali. Então, assim, e falando do quão importante para ele está sendo poder estar rompendo a barreira do inglês. Sim, e porque as oportunidades às vezes passam que se a gente só vai pegar se estiver preparado, Exatamente. né? Elas aparecem, se você não estiver preparado, você perde. É verdade. Não, e é muito bacana que você fez a primeira matrícula da WhatsApp, desde quando era tudo muito novo, há 30 anos atrás. Não, olha que bacana. E aí eu fico imaginando assim, como você já pensava, como era a sua mentalidade quando o dia que começou a abrir o empreendimento, assim, porque eu falo, você já pensava que ia crescer do tamanho que está? Como que era? Eu não conseguiria imaginar o quão grande a gente seria, porque grande para nós era uma coisa menor do que é hoje. Mas a gente tinha, Michele, uma certeza de que a gente era grande. A gente sempre teve essa certeza da nossa grandeza. A WhatsApp, ela nasceu para a grandeza. A WhatsApp, ela nunca se viu pequena, né? A WhatsApp se viu uma empresa de excelência em tudo o que ela fosse fazer. Então a gente já falava com essa certeza, principalmente nós de vendas, porque esse foi o sonho vendido para nós pelo Flávio, né? Então o Flávio sempre vendeu que a WhatsApp era grande e a gente sempre transmitiu essa certeza, mesmo quando a gente tinha ainda poucos recursos. Mas essa era a nossa verdade. Mesmo quando era pequeno, na cabeça de vocês, na mente de vocês já estava grande. Exatamente, a gente já acreditava numa empresa grande. E quando a gente ia vender, quando a gente ia matricular um aluno, o aluno até olhava assim, mas nunca ouvi falar dessa escola, né? Eu lembro de um episódio de um aluno da IBM e ele falou assim, ele olhou para mim e eu acho que ele deve ter achado, que menino atrevido, né? Eu tinha 20 anos, né? Ele fala como se ele estivesse na IBM, né? E aí ele falou que queria conhecer a minha empresa, né? Falou assim, não, você vai conhecer a obra, a gente está em obra, né? Ele falou, não gostaria de conhecer. Então tá bom, vamos lá. Aí eu apresentei, ó, tinha os pedreiros, os pintores, né? Aqui vai ser sala de aula, ele, muito bom, e se matriculou. Nem tinha construído ainda. Mas eu transmitindo para ele, ele se matriculou na minha convicção. Você viu só. O que isso é tão importante, né? Exato. Você está acreditando no negócio, porque você transmite para o outro. É isso aí. E ele já fechou mesmo sem estar pronto. Fechou, é isso aí. Que legal. Hoje são quantas escolas já? Hoje temos 100 escolas, 100 escolas abertas, né? Mas a WhatsApp vai estar no Brasil inteiro. A meta é bem ousada. A gente tem uma meta, eu tenho uma meta nos próximos 10 anos. Nós temos duas marcas. Nós temos Number One, que é uma marca que atua num público classe C e D, e a WhatsApp, que é a marca Premium, que é a nossa marca, o carro-chefe. Essa, eu quero ter 1000 escolas nos próximos 10 anos. E vai conseguir. Se não mais, né? É isso aí. Eu vi que abriu até no Peru, né? Sim, nós tivemos... Na verdade, foi uma surpresa, né? Eu acabei encontrando um empresário peruano num evento de negócios, e ele, sabendo que eu fazia parte da WhatsApp, admirando a WhatsApp, falou, vamos levar a WhatsApp para Lima, Edio? Eu falei, e que tal a gente levar para a América Latina inteira? Já pensou grande. E ali começa um bate-papo de corredor. No final de umas 5, 6 reuniões, ele fechou a primeira escola na América Latina, que vai abrir na cidade de Lima, ainda esse ano, meados de outubro. Mas a ideia dele é ser uma master franquia, uma franqueadora, e poder abrir no Chile, Colômbia, todos os países hispanos, né? Que bacana.
Até eu falo assim, como você falou de transformar, de ver isso, de passar essa persuasão para o vendedor, como que vocês transmitem isso mesmo para as pessoas, para os líderes, para os vendedores, para não vender só o curso de inglês, mas uma transformação, que até eu sei que você já foi vendedor. Sim. E o que você acha que não pode faltar numa venda? Acho que a venda é verdade, né? Então, assim, o vendedor, ele tem que ser apaixonado pela empresa. Se ele compra aquela verdade, aquela empresa, aquela marca, né? Ele vai vender, ele vai defender se alguém estiver falando mal, se ele vai tentar resolver um problema, porque empresas têm problemas, se tem um cliente com problema, ele vai tentar resolver. Então, o vendedor, ele tem que ser apaixonado pela empresa. O vendedor apaixonado, ele vai vender o produto, vender aquela empresa, aquela marca, aquela instituição. Sim, ele vai vestir a camisa, tanto literalmente, né? Que bacana, porque é isso que faz mesmo o crescimento, né? Vem a partir das vendas. Exatamente. E aí até eu falo que a cultura, se falando da empresa e das pessoas, que eu já até assisti, eu vi o tanto que as pessoas se empenham, Sim. Elas amam fazer o que elas fazem. Sim. A WhatsApp tem uma cultura muito linda. E como que você transmite, assim, para todos os empreendedores que vão assistir o nosso podcast, como manter uma cultura forte numa empresa? Olha, cultura, eu costumo dizer que a cultura trabalha para você. Sim. Né? Cultura não é uma coisa que rola, é uma coisa construída. Pensa que você vai educar o seu filho, você tem uma filha de 4 anos, você me contou. Né? Então, assim, a sua filha, ela vai ter a sua cultura, a cultura do seu marido, do pai dela. Né? Porque vocês vão transmitir os hábitos familiares, né? Como vocês sentam à mesa, como a educação, os modos, isso é cultura, né? Cultura é rotina, é hábito, né? Então, assim, nós construímos a cultura empreendedora, nós construímos a cultura de valorizar pessoas, e hoje ela está dentro da WhatsApp, não tem como tirar, não há como você dissociar a cultura da própria marca. Sim. Então você vai ver o cuidado com pessoas na área de vendas, com um novo vendedor que vem e pode se tornar um executivo e até um franqueado. Você vai ver a cultura nos franqueados de cuidado com o aluno. Você vai ver a cultura nos coordenadores de ensino de ter essa honestidade metodológica, de realmente lutar pelo aluno. Na parte de retenção de cliente, quando o aluno às vezes quer desistir, não porque o curso está tendo problema, mas porque às vezes ele está com problema. Às vezes ele está com problema pessoal, ele está triste, ele brigou com a mulher ou está com problema no trabalho, aí ele já quer parar o inglês. E aí vai ter alguém dentro da WhatsApp lutando por ele. Você, não pare, você está indo bem, não, isso aí é um momento passageiro, vamos repor a tua aula. Então a WhatsApp tem essa cultura que foi cultivada, né? No começo pelo Flávio e agora é mantida pelos executivos e pelos franqueados que hoje cuidam da marca. Sim, isso é lindo, né? Porque na verdade não é um olhar só para a empresa, sim para o ser humano, né? É isso aí. É uma cultura. A WhatsApp, ela ama pessoas. A WhatsApp é boa com gente, né? Tem muita empresa que é muito boa com dados, muito boa com produto, muito boa. A WhatsApp é boa com gente. Ela é uma empresa especialista em gente. É muito legal. No mundo de inteligência artificial, a gente é diferentão mesmo. Eu falo que quem vai dominar é quem domina as pessoas, né? É isso aí. Porque quem tem esse olhar mais empático mesmo pro ser humano. E é muito legal você falar isso, para as pessoas tomarem consciência, porque isso é um diferencial muito grande mesmo. Sim. E você como líder já há muito tempo, eu quero te fazer uma pergunta, já teve algum momento desafiador na sua liderança, como que você superou, assim? Eu sei que tem vários momentos que as pessoas olham assim e falam, deve ser tudo fácil, tudo tranquilo, mas ninguém conhece, né? O que você já viveu e passou. Sim. Assim. Assim, eu tive muitos momentos desafiadores, né? Mas eu acho que o momento mais desafiador foi a pandemia. A pandemia, eu vou falar, a pandemia foi porque a WhatsApp viu o auge dela caminhando para fazer IPO e de repente vem uma doença e que tem que fechar as portas, a gente é obrigado a fechar as portas. Não é que a gente estava perdendo para um concorrente, Sim. não que a gente estava perdendo mercado, não, nós fomos obrigados a fechar as portas. E a gente vê ali tudo que a gente construiu repentinamente, digamos assim, parado, né? Foi um negócio assim que
mexeu muito com os nossos sentimentos, né? Então, assim, mas isso só provou o quão a WhatsApp é forte, resiliente, o quanto a cultura não morreu, o quanto os nossos valores são importantes para a sociedade, a ponto de, no momento que a pandemia ela cessa, né, a WhatsApp floresce, sabe, como uma flor, né, como uma semente boa que estava ali no solo seco, de repente chove, né, como a gente aqui, eu ouvi dizer que aqui em Sinop agora vai ficar seco, né, e que tudo fica sequinho, né, mas quando chove fica verdinho de novo, né, por quê? Uma semana depois já está verde, por quê? Porque a raiz estava lá. Então a WhatsApp é uma empresa resiliente que tem raízes profundas. Que vocês se reinventaram, Nós nos reinventamos, a WhatsApp veio mais forte, mais sólida, mais convicta, a marca está mais forte, a nossa convicção de que a gente tem é realmente mais valioso. Né? E isso que faz continuar, né? E crescer. Exatamente. Que passou a pandemia e agora vocês estão só crescendo e abrindo mais franquias. Até você falou, aqui abriu em Sinop e parece que você sente, né? Que aqui tem um campo muito grande em Mato Grosso. Sim, e eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Agronegócio, você vê o quão o agronegócio é conectado com o mundo, né? O Brasil alimenta o mundo, né? Nós somos o celeiro do mundo. E aqui as pessoas estão conectadas, né? Com a China, com o mundo árabe, né? Exportando alimentos, comprando equipamentos. Então, as pessoas vão precisar falar inglês cada vez mais. Cada vez mais. E a WhatsApp está aí para ser uma solução. Né? E eu tenho certeza que esse podcast ele vai sim ser assistido por muitas pessoas interessadas para levar para outra cidade, sabe? E é até bom a gente falar mesmo esse conceito, porque é uma coisa muito importante, essencial no ser humano. Sim. Antes a gente falar assim uma outra língua, tudo, mas não, hoje é essencial mesmo, né? Isso aí. E aí até eu falo, tem algum conselho falando de liderança que você já recebeu na sua parte de líder, de vendas que você carrega com você? Que pode valer também para outros líderes? Olha, o Flávio foi meu grande mentor, é meu grande mentor, né? O Flávio, maior parte do que eu me tornei foi sempre ali sob a liderança do Flávio. Então, assim, uma das grandes coisas que o Flávio sempre me ensinou é, Edio, eu não tomo decisões quando eu estou fracassando, né? Porque a gente às vezes está em alta, às vezes está em baixa. Quando você empreende, você não está vencendo todos os dias, né? Então, um erro clássico que o empreendedor pode cometer é tomar decisão em baixa. Então, você tomar decisões em momentos de baixa, você está muito enviesado. Então, o Flávio, às vezes eu chegava para o Flávio e falava, Flávio, o que você acha da gente fazer isso? Ele falava, Edio, pode até ser uma boa ideia, mas vamos levantar a produção, quando a produção estiver na alta de novo e a gente volta com essa ideia, né? Então, esse é um conselho que eu daria. Sim, que bacana. E isso vai ser muito importante mesmo. Até falando também de liderança, eu quero chegar no outro aspecto que eu acho muito importante também, você como líder transmitir para todas as pessoas, porque como um líder crescer, ele prospera sem perder a sua essência. Porque como a gente falou de pessoas, às vezes as pessoas ela ganham poder, ela recebe muito dinheiro e esquece de quem elas são mesmo de essência. Qual conselho você daria? Aí eu tenho que pedir licença para não ofender ninguém, mas eu tenho que falar daquilo que realmente eu acredito. Sim. Né? Que é a minha relação com Deus. Né? Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu creio que Deus é que dá, Deus é que tira, Deus é que deixa a gente ir um pouco mais longe. Deus nos faz, né? Deus é bom o tempo todo com a gente, mesmo quando as coisas estão dando erradas, né? A gente que não entende. Então, assim, eu creio que todas as pessoas que não têm essa experiência com Deus, em algum momento elas vão sentir, os motivos delas estão ou na ciência, ou no seu intelecto. Então, em algum momento vai falhar esse elemento, mas Deus nunca vai falhar. Então, assim, não que os outros elementos não existam, é como se tivesse uma equação e na equação tem o imponderável. Né? O elemento imponderável é o poder divino, é o poder maior do Criador. Então, assim, eu creio que o segredo para você não deixar a vaidade te pegar, o sucesso te pegar,
ou qualquer elemento, é você temer a Deus. Sim. Esse é o meu segredo. E é o segredo essencial, porque só Ele pode nos levantar, nos dar força e nos conectar com quem somos. Tem hora, né? que ninguém vai nos dar força, nem nossa esposa, seu marido, seu filho, nem a pessoa, seu melhor amigo, sua mãe, mas Deus vai te dar. Lá no íntimo, Deus vai te dar, vai te levantar, e quando você entende isso, tudo muda. Tudo muda. E numa relação de negócio, quais os valores que é inegociável para você? A verdade, né? Eu acho que se você não tem um negócio baseado na verdade, né? A verdade é resultado efetivo, é o cliente pagar. Venda, o que é a verdade de venda? Venda é quando paga. Né? Enquanto o cliente não pagou, não é venda. Não finalizou, né? Não é venda, né? A gente chama de off na WhatsApp, né? Off não é matrícula, né? Então a verdade é, nós estamos prometendo que o aluno vai aprender inglês em 18 meses, ele tem que aprender. Então nós perseguimos. O nosso método evoluiu em 30 anos. Sim. Então, quando a WhatsApp nasceu, ela tinha um método bom. Ele era bom, mas não era tão bom quanto ele é 30 anos depois. Então a WhatsApp perseguiu essa verdade e continua perseguindo essa verdade. Então, se a gente descobrir um método melhor do que o que nós temos, nós vamos jogar no lixo o que a gente tem. Não importa o que custe, a gente vai ter o método que realmente entrega o melhor resultado. Então essa busca por realmente entregar, ela é a chave de você ter um negócio que passa por crises, governos, oscilações. Sim. Né? É um negócio realmente baseado na verdade. Que vai se aprimorando o processo mesmo. Exatamente. Para entregar o resultado que vocês procuram para o aluno no final. Agora, eu quero falar de um assunto que eu até me empolguei. Eu tô fiquei achando super... que você tá mais empolgada com a Parnassá do que com a WhatsApp. Não, é porque é um projeto lindo mesmo também, igual ao WhatsApp. Mas a Parnassá, ela transforma, eu sei que já transformou também a vida no íntimo mesmo dos casais que querem prosperar, empreender junto, crescer. Mas eu quero saber como que surgiu isso, você e sua esposa lançar a Parnassá Clube. Como que foi? Foi uma missão, inspiração? Então, na verdade, o que acontece? O Flávio, ele lançou uma mentoria para empreendedores, né? Ele lançou uma liga de mentores, né? Então, era natural que nós iríamos montar a nossa mentoria pelo toda a nossa bagagem empresarial, mas o que falou o nosso coração foi justamente a gente falar com famílias. Por quê? O empreendedor, ele é meio solitário, né? O empresário, ele não tem muito com quem compartilhar as dores dele, quanto ele ganha, muitas vezes ele é mal compreendido, né? Pelos próprios familiares às vezes, né? Pelos amigos, então ele acaba se fechando, isso é ruim. Então dentro da mentoria, ela é um produto educacional que ele entrega além do conteúdo que o mentor entrega. O mentor é uma pessoa que supostamente está na sua frente em alguns conteúdos, então essa pessoa te traz um conteúdo relevante, né? Então, e você tem um ambiente, o ecossistema, que troca ali experiências com outros empresários, com outras pessoas. E nós falamos de dois temas, de negócios e família. Então não é somente família, né? Nós não somos terapia de casal, nós somos nós entendemos que família é o maior empreendimento, mas ela também é um empreendimento. Então as pessoas muitas vezes vão errar, não porque elas não querem ter uma família bem-sucedida, mas porque elas não sabem. Ninguém ensinou, elas não tiveram, às vezes, referência, não tiveram um padrão. Os pais dela muitas vezes deram o melhor, mas não era suficiente. Então a Parnassá, ela vai trazer ferramenta, ela vai trazer referência de uma vida realizada, de um legado familiar, né? Por exemplo, como é o nome da tua filha? Giovana. A Giovana. Você quer deixar um legado para a Giovana, né? De que a Giovana acredite que ela, quando ela cresça, ela fala, eu quero casar, quero conhecer um rapaz bacana, você quer deixar um legado para a Giovana, né? Então, assim, a coisa mais importante para você, tudo que você faz, esse podcast, o seu trabalho na Hyundai,
né? Toda a sua missão de vida, tudo que você faz é em torno da Giovana e do teu esposo, né? Sim. Esse é o teu grande projeto, é o teu grande empreendimento, né? Todos os demais orbitam em torno desse projeto. Então a Parnassá, ela nasceu assim, realmente para capacitar empreendedores, né, para eles terem um ecossistema, também melhorarem nos seus negócios, trocarem experiências. E eu também compartilho tudo que eu aprendi com o Flávio e na WhatsApp, minha esposa também, todo o nosso conhecimento empresarial com esses empreendedores, né? Que bacana. E o que significa a palavra Parnassá? Legal, pergunta boa. Eu nunca tinha ouvido até minha esposa trazer, mas assim, a Parnassá é uma palavra hebraica, que significa a provisão de Deus, né? Então assim, a provisão de Deus, ela é a riqueza e a prosperidade que atinge todas as áreas, né? Então, muitas vezes a pessoa está buscando o dinheiro, mas não é só o dinheiro. Você tem que ter saúde mental, você tem que ter saúde emocional, você tem que ter um lar em paz, você tem que ter paz para dormir, né? Você tem que ter os recursos para um projeto. Às vezes você tem o dinheiro, mas você não tem as pessoas. Sim. Então, mas Deus manda as pessoas. Quando Deus te dá um projeto, Ele vai te trazer os soldados, os aliados para a tua guerra, né? É isso que a Parnassá acredita, que essa é a prosperidade que vem de Deus. Então a gente também compartilha abertamente os nossos valores cristãos também com os empreendedores. Vocês compartilham tudo para unir também o espiritual, a parte profissional. Porque igual você falou, né, é um conjunto. É isso aí. Porque eu falo que as pessoas, elas trabalham buscando algo, mas se você não unir tudo isso, sempre vai estar faltando algo, Sempre né? vai estar faltando. E a vida é tão curta para você chegar no final e se arrepender. Não tem retorno, né? Ela é única, a vida é agora, né? Se você chegar no final e falar, fiz a escolha errada, né? Então, assim, você ter uns pit stops, você ter umas paradinhas que você sai da operação, do dia a dia, da família, das coisas, dos problemas que você tem que resolver, para você conversar com pessoas interessantes sobre um assunto contemplativo, que você reflete sobre si mesmo, é uma coisa muito valiosa. Sim, você está naquele ambiente, Exatamente. né? Não falo que não tem dinheiro que pague, mas essa convivência. É isso aí. E nessa parte mesmo, eu sei que vocês atendem muitos casais. O que vocês veem assim que mais distancia os casais e mais une nessa parte de empreender juntos, né? Que você e a sua esposa sempre estão assim a par disso. Acho que os casais são muitos elementos, né? São muitos elementos, são muitas ferramentas, mas o que mais limita os casais é que eles não sabem que um casamento feliz ele é baseado no reparo. Sim. Pensa, a gente está aqui num carro lindo, zero, cheiroso, um carro incrível, né? Mas para ele durar 30 anos, ele precisa de manutenção, ele precisa trocar óleo do câmbio, precisa trocar os fluidos de freio, as pastilhas. Então, para você poder viver um casamento feliz e você está apaixonada pelo teu marido 30 anos depois, vai ter que haver reparo, porque ele vai falhar contigo, você vai falhar com ele vai se decepcionar contigo, você vai se decepcionar com ele, então você vai se tornar uma mulher diferente daquela que ele casou, aquela menina que ele casou, e ele vai se tornar um homem diferente. Então é uma coisa que tem que ser intencional, não é uma coisa que aconteceu do nada, é uma coisa intencional. Não é casual, é causal. Ela aconteceu por causa da intenção, do ato. Então, assim, se você tem casais equipados para dar certo o casamento, o projeto da família, tem muito mais. Não tem garantia, né? Como empreender, como você montar um negócio, você não tem garantia que você vai dar certo. Mas você tem muito mais possibilidade de dar certo se você estiver equipado. Então, pedido de perdão, restaurar pedido de perdão, respeitar a pessoa, respeitar os papéis, às vezes autoconhecimento também, né? Porque às vezes a pessoa entra no casamento, na família, mas ela tem um passivo, né? Sim. Então você pensa, você arrumou um sócio,
É só que seu sócio está com o nome sujo. Você fica com o nome sujo também. Porque foi isso que eu Porque ele tem um passivo, o passivo virou teu, tu casou com ele. Se você tem um negócio, uma empresa, você se associa a uma pessoa que tem um problema, o problema passa a ser seu também. Então, e você tem que ajudar aquela pessoa. Você vê os papéis diferentes. Você imagina que as pessoas têm dificuldade de entender papéis. Sim. Pensa que você... Um homem e uma mulher, um casamento, você tem diversos papéis. Você tem o papel de amigo, de sócio, porque o dinheiro é compartilhado, Sim. Sócio na criação dos filhos, né? Sim. Então você tem o papel de amante, você tem uma relação de paixão, de romance, isso não pode ser corrompido. Todos esses papéis têm que estar ativos, você não pode negligenciar um papel, senão desconfigura tudo. Então, a Paranassá vai equipar os casais de saber exercer os papéis. E eles tomarem consciência, que eu falo que na correria do dia a dia, vão vivendo no automático, chega em casa às vezes muito cansado e não dá a devida atenção. É isso aí. Aí começa uma cobrança ou outra, ou às vezes até competição, porque acontece muito hoje. Sim. Né? Uma esposa ou um marido, eles querem se competir dentro do casamento e não é uma união, né? Não existe essa competição, existe... eu vi eu participei de um programa, Elisa e eu buscamos também nos capacitar-nos para poder nos prepararmos para essa mentoria também. E nós fomos num programa, né, que faz parte do mesmo grupo dos legendários, né? Sim. Que eu fiz os legendários também, recomendo para todo homem fazer. E fomos no REM, que é desafio em espanhol, né, de empoderamento matrimonial. E eles falavam que sempre num casamento tem o sol e a lua. A lua e o sol, elas não competem, mas eles são diferentes, mas eles são complementares. A lua define as marés, define as colheitas, as safras, todas as coisas. E o sol traz energia, tem papéis diferentes. Então, às vezes essa competição é que os dois querem ser sol, mas um é sol e o outro é lua, né? Acaba perdendo sua essência do masculino e do feminino. Exatamente. Né? Mas às vezes o sol é a mulher. Às vezes o sol é a mulher. E acaba enfraquecendo o outro. Mas o homem tem que estar resolvido. Não, o homem tem que estar entendendo. Ela tem que brilhar, né? E o meu papel é ajudar ela, deixar. Ele tem um papel de comando, mas deixando ela brilhar. E às vezes essa competição por falta de ter clareza dos papéis de cada um. Sim. Entendeu? Nossa, é muito importante isso. Exatamente. E são inúmeras coisas. Autoconhecimento. Se a gente começar a conversar, né, sobre aqui, porque tem tanta coisa para falar sobre esse aspecto também. Muito vasto. Agora, já chegando quase no fim do nosso podcast, eu quero só fazer uma pergunta aqui para você refletir, assim. Se você olhasse o Edio do começo da sua carreira, o Edio com 20 anos, igual você falou, que você era novo, o que você diria para ele, vendo tudo que você já construiu, cresceu, prosperou, o que você diria para o Edio de antes? O que eu diria para o Edio de 1995? Nossa! 30 anos atrás, né? O que eu diria para ele? Olhando tudo que já foi... Tudo que aconteceu. É muito grande que vai te acontecer. Você Fica nem imagina. firme. Eu falaria isso. É muito grande o que vem por aí. Fica firme. Porque às vezes você estava lá, mas nem imaginava exatamente. tanto. Se eu tivesse, às vezes, o duvidar da grandeza das coisas atrasou um pouquinho a evolução, né? Acho que essa certeza de que seria muito grande. Hoje eu tenho ela muito grande, de que é muito grande o que a Parnassá vai viver, o que a WhatsApp vai viver. Hoje eu transmito essa certeza, mas eu acho que eu tinha essa certeza, mas eu oscilava. Se eu pudesse falar para aquele Edio, é muito grande, acredita, fica firme. Eu acredito, porque às vezes a gente duvida do nosso potencial. A gente acha que não vai acontecer, que nunca vai acontecer, a gente joga a toalha. Uhum.
mas a nossa alma e Deus já sabe, né? De tudo. Agora, para finalizar e já fechar o nosso podcast, que foi muito transformador, assim, eu quero que você, do seu coração mesmo, uma mensagem que você acredita para passar para todas as pessoas, que as pessoas estão precisando ouvir nesse momento, para passar para elas uma mensagem agora. Legal. Eu falo olhando para ti ou para a câmera? Pode falar olhando para a câmera agora. Nessa. Essa aqui. Muito bem. Bom, eu queria te dizer do fundo do meu coração que eu acredito piamente sobre você que está me assistindo aqui no podcast. Eu não sei porque você está assistindo esse podcast, porque você se interessou por esse conteúdo, mas eu queria dizer que eu acredito piamente que Deus tem grandes projetos e grandes planos na sua vida. Não só na minha, mas na sua. Onde você estiver, Deus tem grandes projetos para você. E você vai descobrir, se você tiver com a sua mente, com seu coração aberto para descobrir eles vão aparecer. Deus vai te mostrar. Então fica firme que você vai encontrar os grandes projetos e você vai ter a certeza no teu coração que você está no caminho. Ai, que linda mensagem! Ficou emocionada, amiga. Eu fiquei emocionada também. Muito bom. Ai, eu quero agradecer a sua presença. Prazer, eu tenho certeza que vai transformar assim, muitas pessoas, vai tocar o coração de muitas pessoas. Muito obrigado, Michele, pelo seu convite. Você é uma simpatia, você também vai bombar. Teu podcast vai ser incrível porque você é fenomenal. Eu estou me sentindo muito à vontade, muito acolhido e é isso. Muito obrigada. Imagina. Eu tenho uma frase para terminar agora. Ó, a vida não espera, então acelera.